Olá, eu sou Rubens Silva, eu sou mestrando em administração na PUC Minas, na Unidade Coração Eucarístico Belo Horizonte, e venho discutir alguns artigos com a disciplina de pesquisa transformativa do consumidor, né, que foi lecionada pelo professor doutor Marcelo de Rezende. E esses artigos que eu procurei, eles buscam entender os parâmetros da disciplina com o consumo de jogos, né? O público-alvo, então, são as crianças, os jovens, que para a disciplina a gente considera como um grupo de pessoas vulneráveis por não ter um senso crítico, uma maturidade suficiente para tomada de decisão, né, correta, ok? Bom, falando aqui sobre quais artigos são, o primeiro artigo, que é de 2018, né, ele vem falar sobre ah, como a gente projeta. O nome do artigo é Projetando para Desengajamento: Desafios e Oportunidades para o Design de Jogos Apoiar a Saída das Crianças da Brincadeira. É uma tradução, né, do artigo original, que na verdade esse artigo ele é da Association for Computational Machinery da Índia, né? E o segundo artigo, de 2024, ele vem falar sobre investigando atenção e dissociação de design normativa em videogames sociais e infantis, né? Um artigo também dos Estados Unidos. Ele veio de uma conferência de interação de design para crianças. A conferência foi na Holanda. E eu considerei uns artigos muito bons que relacionam aí o consumo desses produtos, que na verdade que são jogos digitais para esse público infantil principalmente, né? Bom, em conjunto com esses artigos, eu venho comparando alguns autores que na disciplina nós tivemos a oportunidade de ler, né, sobre o assunto em que eu vou discutir aqui. Stacey Menzel Baker, o Banov, Márcia Regina, Kate, Doughty, Monique Greer, Stefan e Joseph, o Ramon Silva Leite, ele é professor do Departamento de Administração da PUC, a Mertens, e o próprio professor Dr. Marcelo de Rezende Pinto, que é também o professor da disciplina em questão, né? Bom, no primeiro momento, o que eu posso falar sobre o assunto? Bom, vulnerabilidade do consumidor. Qual que é a definição que a gente tem para isso? A PTC, que é, na verdade, Pesquisa Transformativa do Consumidor, se preocupa com a vulnerabilidade do consumidor, além de outras demandas, especialmente em grupos como crianças, que podem ser mais suscetíveis às práticas de marketing e design que não priorizam o seu bem-estar, né? Com relação a isso, nós temos no primeiro artigo de 2018 alguns detalhes importantes que eu quero falar relacionando à vulnerabilidade, mas afinal de contas, quais são os significados desses conceitos? Eu trago aqui uns 4 importantes conceitos das práticas transformativas do consumidor, que são vulnerabilidade. O que é isso? Identificar e analisar situações em que consumidores, especialmente grupos vulneráveis como crianças, jovens, a classe média baixa, podem estar em desvantagem ou expostos a riscos em suas interações com o mercado. E o que a disciplina vê como bem-estar? Promover a saúde, felicidade e prosperidade dos consumidores por meio de pesquisas que informem políticas públicas, práticas de marketing e design de produtos e serviços. E mudança social? Qual que é a questão que a gente quer que a gente entender aqui? O que seria isso? Seria gerar mudanças
positivas no mercado, é um dos objetivos, e na sociedade, buscando soluções para problemas relacionados ao consumo e promovendo, então, práticas mais éticas e responsáveis. E só para finalizar aqui esses conceitos, o que seria métodos mistos para a gente aqui? Nada mais do que utilizar métodos de pesquisas qualitativos e quantitativos para obter a compreensão mais completa e abrangente, né, dos fatores de consumo. Basicamente, são, digamos, um dos quatro pilares aqui para estudar esse consumo, né, de forma consciente. E a gente começa então falando o que os autores relacionam o consumo de jogos, né, o desenvolvimento de jogos e tal. Eu peguei aqui uma frase bacana do Stefan, de 2007, que ele diz o seguinte: os motivos do consumidor para compra, né, para compra e consumo, eles derivam em grande medida do significado do ato de consumo e do valor que o significado fornece. Uma frase de Levy, de 59, que a gente tirou do artigo de Stefan, de 2007. Bom, relacionando essas questões com o bem-estar do consumidor, primeiro, qual é a definição para bem-estar? Bom, como a gente viu, a disciplina busca então promover, a disciplina não, quando você vai buscar desenvolver o bem-estar do consumidor, isso é importante, considerando aspectos como saúde, felicidade e prosperidade. Será que os desenvolvedores de jogos eles pensam nisso, né, ao entregar esse jogo, eles pensam, eles se preocupam com esse público vulnerável em questão, por exemplo? O Eschel, que é o artigo de 2018, ele argumenta que projetar jogo que facilite o desengajamento pode contribuir para o bem-estar das crianças, permitindo que elas regulem o seu tempo de jogo e evitem frustrações e conflitos com os pais. Olha só, muito bem pensado. Já o artigo de Balgan, de 2024, ele sugere que o design de jogo ele pode influenciar a dissociação normativa e, consequentemente, o bem-estar das crianças. Elementos de design de jogos que permitem momentos de ritmo apropriado do usuário, pausas iniciadas pelo próprio jogo, podem reduzir a dissociação e promover uma experiência de jogo mais equilibrada. É o que os autores comentam com a gente aqui. Bom, agora, o que seria importante também pensar descrever a importância desses artigos para o tema. De fato, esses artigos eles argumentam que a indústria de jogos se concentra, infelizmente, excessivamente em manter os jogadores engajados, porque eu quero que eles fiquem engajados para que consumam, que comprem mais jogos, que queiram a segunda, a terceira versão. E isso, de fato, acontece porque eles negligenciam, né? Eles negligenciam a importância de facilitar o desprendimento equilibrado, saudável desse público, especialmente no caso as crianças. Agora, o que o Balgan ele vem complementar aqui para a gente sobre essas questões? O Balgan ele sugere que pais e designers de jogos eles possam trabalhar juntos para criar experiências de jogos mais saudáveis para as crianças. O artigo ele propõe recomendações para pais e desenvolvedores, incentivando a comunicação ou uso de controles parentais e a inclusão de elementos de design que minimizem a dissociação. E sobre essa questão, quando a gente traz isso para a sociedade em formato de literatura, de estudo, a gente quer gerar uma mudança social, né?
O que é a ideia de mudança social? Visa mudanças positivas por meio da pesquisa e colaboração com diversos stakeholders, ok? O Ashel, da revista aliás, do artigo 2018, ele propõe que as mudanças elas sejam de forma que a indústria de jogos abordem o desengajamento, incentivando o desenvolvimento de mecanismos que promovam saídas positivas e autônomas desse público. Isso requer uma mudança de mentalidade, né? E não só naquela questão de lucro, de venda, então que reconheça a importância do desengajamento para o bem-estar dos jogadores, né? Agora, falando sobre métodos mistos, como a gente viu lá, né, que utiliza a combinação de abordagens qualitativas e quantitativas para gerar o quê? Insights, né, mais completos sobre o comportamento do consumidor em questão relacionado a um determinado estudo. Embora não esteja explicitamente descritos como métodos mistos, né, nesse contexto e nos artigos, eles utilizam elementos de diferentes abordagens, né? O Eshel, ele de 2018, ele baseia em uma revisão de literatura, né, e propõe direções para pesquisas futuras. Já o Balgan, de 2024, ele realiza um estudo empírico com entrevistas e observações de crianças jogando, né? Uma, uma frase que eu achei interessante colocar aqui, de Brian, que a gente estudou também na disciplina, é o seguinte: este capítulo, ou seja, este estudo, ele enfatiza como podemos pensar em projetar nossa pesquisa para que ela tenha o melhor potencial de transformação. Essa é a ideia. Em seguida, mostra como alistar parceiros de extensão que podem transformá-la. E, bom, qual que é, na verdade, o problema, então, dessa pesquisa, desse estudo que eu estou fazendo? Como o design de jogos ele pode ser adaptado, esse é o problema, para promover o bem-estar e minimizar os riscos potenciais para as crianças, considerando sua vulnerabilidade, a dissociação e as dificuldades de desprendimento. É o que a gente poderia relacionar aqui neste estudo. Agora também falando sobre as conclusões, né? Basicamente, claro, eu convido a fazer uma leitura desses dois artigos, mas basicamente o que a gente pode falar é o seguinte: a aplicação da pesquisa transformativa de consumidor na análise desse design de jogos para crianças representa uma oportunidade para promover uma experiência de jogo mais saudável, equilibrada e prazerosa. E ao considerar, então, essa vulnerabilidade existente, o bem-estar das crianças como consumidores de jogos, né, digitais, a pesquisa ela gera mudanças significativas na forma como os jogos são projetados, né? Se essa pesquisa, se essas conclusões chegam para os desenvolvedores, com certeza eles irão pensar melhor ao colocar qualquer tipo de função ali e relacionado ao que a gente está falando aqui, impactando então positivamente, né? Como eu comentei, aquela questão de mudança social, né? É isso que a pesquisa transformativa quer trazer de uma forma positiva para a vida de milhões e se não bilhões, talvez vamos pensar em milhões mesmo, bilhões de crianças em todo o mundo, tá? Eu fico feliz de ter abordado este tema, né? Claro, há muito o que se falar, tem muitas coisas, mas eu agradeço também a atenção e muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e entendido aí a ideia de relacionar este tema com esses artigos e com o assunto de pesquisa transformativa do consumidor. Muito obrigado.